Nosso secretário de Saúde, Autoridade Máxima da Saúde Municipal de Tupã-Ciretã, para a gente repercutir os números do boletim desta quarta-feira. Secretário Ezequiel, como é que os senhores estão avaliando esse número de 52 casos confirmados da Covid ativo, 27 casos suspeitos e 68 monitorados com síndrome gripal? Boa tarde, secretário. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, Miguel. Então, vamos começar aí com o nosso levantamento dos números aí, que foram números bastante expressivos. A gente nota isso, lógico, né? Foram 5 casos hoje confirmados por teste rápido no DSF-4, 7 positivados por laboratório privado, né? Então compõe aí, tivemos um caso recuperado, 18 testes rápidos negativados dentro do DSF-4, tá? E 8 swabs coletados. É um número bastante expressivo, a gente sabe. É uma crescente que a gente está notando hoje em todo o país. Então, o estado do Rio Grande do Sul, não, a gente vem comentando isso, não envia mais teste rápido, é o município que está bancando os testes. E então, é lógico, a gente está computando, né? Nós estamos mostrando aonde está o volume, né? Onde está se aumentando. Então, a gente sente, falando com os colegas mesmo, né, antes de entrar na rádio com vocês aí, a gente teve um contato da Secretaria Estadual de Saúde para a questão do hospital regional, que vão ter reunião amanhã para ver as partes operacionais do hospital, convidaram para participar aí, né, e o pessoal também está um pouquinho assustado, porque lá, com toda a estrutura que eles têm, estão notando o crescimento também, né, Cruz Alta também está, né, hoje a gente já enviou o paciente para fora, né, e logo a gente já entra nesse assunto também, né, mas não é uma questão só nossa, esse aumento expressivo, mas é uma questão de todo o estado, né, inclusive no jornal da Globo ontem de noite, estava mostrando o quão expressivo foi esse aumento que está acontecendo dentro do Brasil em todo. Perfeito. Secretário, nós estamos tendo, desde sexta-feira da semana passada, a cada boletim, um crescimento de cerca de 10 casos ativos em Tupã-Ciretã, em média. Tem alguns que saem, outros entram, enfim, mas, enfim, os números que estamos nesses patamares aí. O que teria ocasionado já tem algum diagnóstico do que ocasionou esse crescimento tão expressivo nos últimos 5 a 6 dias? Assim, Miguel, a gente não pode negar essa onda de calor que está tendo. A gente sentiu, já desde que começou a primavera e com as temperaturas mais ou menos, uma aglomeração muito maior. Tá? Porque se a gente pegar toda a linha que aconteceu desde o início da pandemia, teve 2 semanas de lockdown, ninguém saía de casa. Não foi assim? Começou Sim. Por aí. Aí, olha, chegou um ponto, vamos todo mundo usar máscara que a gente pode ficar mais confiante. Beleza, todo mundo começou a usar máscara, álcool gel ficou 5 vezes o valor que ele tinha, né? Na TV era o pessoal mostrando como fazer máscara, foi isso que aconteceu, né? Entramos no inverno, mais o pessoal se cuidando, se esperava como é que ia ser a curva, a gente acompanhava os países da Europa, principalmente, com um número exorbitante de casos. A gente chegou agora nesse ponto agora do quê? Isso desde agosto, por aí, que teve uma diminuição na Europa, tá, um crescimento nos Estados Unidos, e o Brasil, porque o Amapá começou a ter diminuição, o Amazonas, e aí seguia, né, teve um acréscimo, depois começou a diminuir, e todo mundo estava mais tranquilo nessa composição. Começou que o estado do Rio Grande do Sul justamente começou a afrouxar também. As pessoas cansaram de ficar toda hora se policiando, usando uma máscara, né? Então a gente está desde março nesse ritmo. E a gente sente o quê? Que as pessoas justamente não estão mais com tanta ênfase em usar a máscara, principalmente quando sai à rua e tudo mais, né? Então a gente sabe que é necessário, a gente vem comentando, mas a gente sente que as pessoas às vezes não estão querendo mais se habituar a essa rotina, porque isso não é o nosso normal não é usar máscara, não é manter o distanciamento, né? Então a gente se condicionou,
toda a população se condicionou a essa nova realidade. Só que chega um ponto também que a população começou a cansar disso. E a gente sente que foi isso que aconteceu, a gente nota isso nas pessoas que a gente vê na rua, a gente sente isso e é o que a gente escuta, né? Então, é uma pena, né? A gente está aí para orientar e para lembrar, né, que o uso da máscara, do álcool gel e o distanciamento é o que faz a gente manter essa curva de contágio baixa. Certo. Nós tínhamos ontem 2 pacientes internados no Hospital do Cardápio Brasil na Terra e um paciente em Cruz Alta que estava em UTI, mas que tinha ido para um quarto normal. Tínhamos 3 pessoas hospitalizadas. As demais estavam ou no complexo do Panciretã ou em domicílio, na sua residência em isolamento domiciliar. Como é que está hoje essa condição das pessoas em condições em internação hospitalar e o quadro clínico das pessoas que estão com a Covid ativa ou suspeitos ou sendo monitorados? Perfeito, vamos lá. Nós temos hoje 2 pacientes da FEPAGA, tá? Estão se recuperando, sintomas leves. O pessoal que está em casa, né, fazendo sua quarentena aí também. Tínhamos 3 pacientes no Hospital Brasileiro na Terra, tá? Hoje nós temos 2 pacientes indo para a UTI, um foi para Santa Rosa, um foi para Cruz Alta. Cruz Alta não tinha todos os 2 leitos que a gente precisava, então cada uma das ambulâncias foi para um destino diferente, né? E estão voltando daqui mais um pouco, tá? Os pacientes não saíram daqui entubados, não saíram com oxigênio, mas não entubados. Então a gente, lógico, deixa aqui nossa oração, nosso pensamento, que as pessoas consigam estar saindo dessa da melhor forma possível. Temos um paciente também que saiu da UTI, continua em leito clínico em Cruz Alta, né? Então compomos aí esse nosso enredo de hoje. Certo. Essas pessoas que estão necessitando de internação hospitalar têm alguma comorbidade, idade, alguma característica que identifica como pessoas que sejam mais vulneráveis à Covid? Assim, são pessoas que têm uma idade maior, sim, tá? Eu não tenho a idade exata das pessoas, né? Até porque as coisas aconteceram bem rápidas no dia de hoje, né? Então, precisa de uma mobilização nossa bastante grande para estar enviando as pessoas, tinha outras remoções, porque às vezes, assim, quem está de fora não sabe, assim, a quantidade de pacientes que são transportados pela secretaria, né? A gente e transporta mais pessoas que a própria rodoviária, é muita gente, né? E tem pacientes que precisam de ambulância para ir para fazer hemodiálise, fazer tratamento oncológico e tudo mais, e ter 2 remoções difíceis, como remoções para UTI, que é com tempo contado, é com vaga cronometrada e tudo mais, né? Exige um deslocamento nosso de profissionais, porque essas ambulâncias têm que ir com o médico, né, com o técnico e tudo mais. Então, não é simplesmente a gente acontecer do nada. As coisas tem o ciclo nosso de trabalho e mais os leitos de urgência. Então, só para estar passando às vezes e comentando isso, porque acaba acontecendo às vezes de a gente ter que remanejar profissional, né? É lógico, para quem está esperando sua consulta ou mostrar seu exame no posto e tudo mais, acaba tendo um contratempo às vezes. A gente pede desculpa, né? Mas dentro das opções que a gente tem, lógico, tem que optar aí para o que é mais urgente. E quando acontece esse tipo de coisa, lógico que a gente lamenta, mas o paciente chegando bem é o que importa. E é isso o nosso pensamento, a nossa oração. Nas outras matérias que a gente fez com o senhor, estávamos, quando tinha um número menor, conseguindo monitorar, acompanhar o possível local de contato e, em alguns casos, por exemplo, era um ambiente de trabalho ou um grupo familiar, enfim, ficava se acompanhando e era essa a forma que estava acontecendo. Agora estamos com um número bem mais expressivo, hoje são 52 ativos. Ainda é possível monitorar, rastrear a origem da contaminação e elas seriam mais de círculo de pessoas que estão próximas àquelas pessoas que foram identificadas com a Covid? Sim, sempre tem um contactante relacionado, né? Então, o que acontece aí? Os profissionais que a gente tem, né, para fazer um monitoramento, a gente consegue fazer com
com um pouco mais de tranquilidade, porque tem o espaço do dia inteiro para a gente estar conseguindo entrar em contato com as pessoas, né? Não é só naquele exato momento, olha, é 8 horas da manhã, não. Tem ao longo do dia aí que o nosso pessoal consegue estar fazendo e ligando e conversando, né? Se não consegue contato, consegue mandar uma mensagem, então eles conseguem fazer isso plenamente, tá? É lógico, a gente tem um número bastante alto, mas é um número também que ainda nós estamos nos adaptando, mas já preparados para ele, Erícara, e preparando a oferta de consultas também, tá? Para conseguir não deixar o paciente esperando. Então a gente até salienta ainda nesse fluxo do monitoramento que as pessoas que vão fazer novas consultas dentro do SF4, que por favor agendem antes. Isso evita deslocamentos desnecessários, evita espera, né? Então a gente solicita aí que quem puder liga no 3272-1307, agende com antecedência, tá? Que ao longo do dia já vai ser recebido aí e conseguir fazer sua consulta com calma, com tranquilidade. Quando nós tínhamos um número menor de casos e havia orientação médica e a concordância do paciente, alguns medicamentos que estão sendo utilizados no sentido de minimizar os efeitos ou diminuir a propagação do vírus estavam disponibilizados para os pacientes. Isso ainda é possível, mesmo com esse volume grande de pacientes agora sendo monitorados e acompanhados e com a Covid ativa? Desculpa, perdi o iniciozinho da tua pergunta, Miguel. No início, quando nós tínhamos um número menor de casos ativos, né, e a municipalidade disponibilizava alguns medicamentos que, quando o médico orientava para ser utilizado e a concordância do paciente, eram disponibilizados, ivermectina e outras medicações. Ainda temos disponibilidade para isso? Ainda é possível isso com os recursos que o município dispõe, com a estrutura que o município dispõe? Sim, é sim, Miguel, é sim. Nós tivemos algumas alternâncias essa semana, tá? Mas de forma alguma deixamos desabastecido ao longo do dia, tá? Então houve intercorrências no período tipo da manhã, mas ao longo do dia já tinha tudo sob controle, né? Então são questões que a gente, lógico, o nosso número, nosso quantitativo é um quantitativo muito grande, né? A nossa farmácia é uma farmácia que, se tu analisar ela, a gente distribui, nenhuma farmácia distribui o que a gente distribui de medicação, tá? Porque todo o nosso elenco de medicamentos aí, né, são mais de 200 e são de graça, né? Então são para postos, são para pessoas, e cada vez que a gente tem uma demanda muito mais expressiva, né, gera uma demora às vezes para te recompor, ou até para te mandar para a tua unidade. Mas isso é questão de horas para a gente recompor, lógico, né? Qualquer coisa, dá uma ligadinha, a gente já vê na farmácia ali e já ajeita o paciente. De forma alguma, a gente vai deixar desabastecido do SF4, né? Todo o elenco de medicamentos que foi composto ali foi a solicitação dos médicos, e é isso que a gente vai trabalhar até o final da pandemia. Perfeito. Bem, com esse crescer, o senhor já havia repercutido isso, mas vou voltar a esse tema também, porque talvez algumas pessoas não nos ouviram ontem. Na terça-feira, o prefeito, em entrevista aqui à emissora, disse que está havendo um crescimento bastante significativo dos casos, essa questão também da disponibilidade de leitos na região, e isso pode se fazer com que na semana que vem altere o comportamento ou as regras de comportamento aqui em nosso meio. Nós estamos sob bandeira vermelha na região 12, mas o Ponciretã, pela cogestão, está atuando com o protocolo praticamente da laranja, né? Com aquelas questões que nós estamos habituados nos últimos meses aí até a fazer. Nesse ritmo de crescimento, o senhor já havia comentado ontem, mas gostaria de ouvi-lo novamente. Há uma possibilidade, uma análise de que se haja alguma restrição para os próximos dias em virtude do crescimento dos casos e especialmente da diminuição de disponibilidade de UTIs, como o senhor falou, tivemos que encaminhar um paciente do Ponciretã hoje para Santa Rosa. Assim, Miguel, a nossa construção ela é diária, né? A gente constrói o nosso elenco diário. Tem municípios aqui que os autos chegou até mais de 50 casos no único dia, né? Nós temos 52 que chegou-se no somatório de vários dias que começou na sexta-feira, tá? E a gente tem que pensar que esses pacientes automaticamente vão se recuperar também. O que vai denominar essa linha
de pacientes entrando e saindo, qual vai ser essa diferença para a gente saber que conduta vai adotar nos próximos dias. Tá? Então, é lógico, né? Hoje o número é alto, a gente tem que esperar mais uns dias para ver se isso é uma tendência, tá? Onde está se difícil de rastrear pessoas que não têm sintomas, que estão transmitindo e tudo mais, né? Então, são N variáveis que a gente tem que tá vendo, né? A maioria dos municípios da nossa região tiveram surtos e por isso foi difícil de balizar, né? E a gente vem acompanhando durante bastante tempo o pessoal saindo, se confraternizando e tudo mais. E é lógico, né? O pessoal, público jovem, mais saudável e tudo mais, né? Fica difícil, né, de apresentar alguns sintomas, fica difícil buscar saúde, fica difícil atendimento de saúde, e aí fica difícil de rastrear. Então, a questão de alternância de bandeiras, vamos ver como é que isso vai se comportar, né? De critérios aí de restrições, tem que ver cada dia como é que vai se comportar. Então, assim, ao longo da semana fica mais fácil a gente balizar se isso vai ser uma crescente, vai pendurar para a próxima semana, como é que vai ser, para a gente conseguir se posicionar e fazer com clareza isso. Perfeito. Claro que quanto mais casos, por exemplo, hoje nós estamos com 52 casos ativos em Tupanciretã, essas pessoas têm mais possibilidade de terem contactado antes de estarem, de ter detectado o vírus e estarem isoladas, né, podem ter contaminado mais pessoas. Quanto mais volume de pessoas com caso ativo, mais fácil de haver a propagação. Mas, secretário, eu quero agradecer a sua atenção conosco e repercutindo esses dados aqui o município divulgou agora há pouco. Eu vou só reprisar para quem por acaso não nos acompanhou no início: 68 casos monitorados com síndrome gripal, 312 casos descartados por laboratório privado, 1.472 descartados por rede municipal, um óbito. São os dados que nós temos do início da pandemia até agora. Hoje temos 24 casos suspeitos aguardando o resultado de exame, 144 casos já são considerados recuperados. Covid ativo em Tupanciretã, 2 casos importados e 50 casos confirmados no município de Tupanciretã. Houve um acréscimo de 5 casos positivos por teste rápido no SF4, um acréscimo de 7 casos positivos por laboratório privado, um caso recuperado no SF4, 18 testes rápidos no SF4 foram negativos e houve a coleta de 8 swabs no SF4 para exame. Secretário, nosso microfone é à sua disposição, se o senhor gostaria de complementar com mais algum detalhe, se não, as suas despedidas aí dos nossos ouvintes, contando com a sua colaboração ou da saúde pública amanhã, de alguma autoridade pública, repercutindo os dados da Covid-19 oficiais aqui em Tupanciretã. Por favor, secretário, o microfone é à sua disposição. Perfeitamente, Miguel. Então a gente está aí à disposição, né? E só salientando uma pequena coisinha, o teste rápido, ele é feito do sétimo, oitavo dia, tá? Até ali seu 11º dia, tá? Do início dos sintomas. Então, num período de 14 dias, tu tem muito pouco de isolamento. Por isso que algumas pessoas saem muito cedo. E aí começa a girar algumas comentários, até um pouco desnecessários em grupos de WhatsApp, Facebook, essas coisas, né? E o swab não, o swab é feito logo no início, tá? E ele vê o RNA do vírus, ele não vê o anticorpo já formado lá no final. Não, ele vê logo no início, então a pessoa passa, 4 dias de sintomas, tem mais 10 de isolamento pela frente, completa os 14. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa clareza ali para passar, justamente porque senão acaba gerando um pânico desnecessário, como se houvesse alguma informação que não batesse. Então, só queria complementar isso mesmo, para deixar o mais claro possível. E qualquer dúvida, por favor, nos ligue, tá? Ou ligue para o 3272-1307, o telefone do SF4, tá? E na dúvida ali, já marque sua consulta, né, para ter seu horário certinho, garantido, vá lá e faça sem fila, sem nada, tá bom? Forte abraço a todos, um abraço para ti, Miguel, e uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Igualmente, secretário, muito obrigado pela sua atenção. Nós tivemos a oportunidade de ouvirmos o secretário da Saúde, Ezequiel Sela, repercutindo os dados do boletim epidemiológico da Covid-19